Convidado é o empresário Marcelo Gevaerd, presidente do Cindy Lojas. Daqui a pouco ele vai responder a pergunta aí, viu, o Pedro Roslindo. Mas o assunto aqui com o Marcelão hoje é um encontro que teve ontem lá na Câmara Municipal, inclusive liderado aí também pelo Marcelo, para falar sobre a instalação de câmeras de monitoramento. Você sabia que tem uma carrada de câmeras já instaladas já há muitos anos e que tem feito um trabalho muito eficiente no apoio à segurança pública, e agora o projeto é trabalhar para a instalação das câmeras de reconhecimento facial. E tudo isso graças à iniciativa da classe empresarial. E o Cindy Lojas, o Marcelo Gevaerd, o Beto Stack, outros empresários que passaram por entidades aqui, vou citar o Aliomar Luciano dos Santos, o próprio Fabrício Zen, trabalharam muito para que isso se concretizasse. Isso está acontecendo. Tudo bem, Marcelão? Boa tarde. Boa tarde aos amigos da Rádio Cidade, Valdomiro, França, Anderson. Realmente, né, quando você fala assim, né, eu tô 12 anos no Cindy Lojas, né, eu fico até fevereiro do ano que vem, então eu estou já nos meus últimos dias. Não continua mais? Eu vou ficar na diretoria, né, mas não como presidente? Não como presidente, tá? A FEComércio, o presidente quer que eu fique na vice-presidência, então possivelmente ainda ficarei na FEComércio Santa Catarina, né? Mas foram 12 anos, então talvez eu fui o presidente que mais tempo fiquei, né, nesses últimos anos, então acompanhei muito isso tudo que aconteceu, né? Sim. Primeiramente, isso foi uma ideia da CDL, né? O Cindy Lojas sempre apoiou, né? Quando foi em 2022, 2021, que nós assinamos aí, 2 entidades assinaram, né? Aí o Cindy Lojas acabou assinando também, tá? Mas eu vou ir lá atrás, então, né? Ontem o Beto, né? Nós não poderíamos, eu e o Fabrício, que estávamos, né? Ali incumbidos de falar ali, né? Nós não podíamos falar antes que o Beto falasse, né? Então nós ligamos pro Beto, Beto, quem vai ter que falar isso? Tu, cara, que a história é tua, entendeu? E aí o Beto, né, eu estava na diretoria do CDL, né, estou na diretoria do CDL até hoje, e o Beto naquele momento, né, com a ideia do Aliomar Luciano dos Santos, né, o Luciano disse, Beto, faça isso para deixar isso marcado, né, e fizemos na época, fizemos um projeto, na época acho que foi 10, 11 câmeras, né, ainda analógica, né, então não era a tecnologia que tem hoje, mas foi um início até para entender, né, porque às vezes você tem que começar pequeno para depois entender, você tem que às vezes até dar errado para acertar, né? E foi, quando chegou ali em 2016, ela estava bem difícil, a tecnologia já não era mais a mesma, né? E aí o Beto, vou dizer assim que o Beto é um herói, o Beto sozinho praticamente começou a analisar e começou a ver, e ele descobriu um processo que existia, né? Ali em 2018, 2019, por ali. E ele começou sozinho, sabe? Sozinho, bancou algumas câmeras. Na época tinha 10, 11 câmeras, em 2019, por aí. Foi quando foi em 2019, 2020. Aí um dia eu liguei pro Fabrício e falei, Fabrício, presidente do CDL e eu presidente de lojas. Fabrício, tem um sistema aí que o Beto tá fazendo, cara. Você me dá um apoio aí, cara. Pô, o Beto apoiou tudo e tal. Vamos chamar o cara aí para conversar com ele e tal. Aí me lembro como se fosse agora, né? Nós tínhamos uma reunião em Fabrício das 8 até as 9 sobre um outro assunto. E tu tem uma meia hora, Fabrício? Tenho. Era 8h30, mandei uma mensagem pro Alex, falei, Alex, vem até aqui que nós queremos falar contigo. Aí o Alex veio com o notebook, mostrou o processo e tal. Ligamos pro Beto, vamos daqui 2 semanas vamos fazer essa reunião aqui em casa tal, e fizemos a reunião, né? Trouxemos as forças de seguranças, tá? E dali ela saiu de 10, 11 para 25 câmeras. Olha, de cara. Mais que dobrou. Tá? E aí nós, né, tínhamos aí, lembra aquelas 20 câmeras da Alemanha? Lembro, sim. Então, ela estava num processo já, tá? De licitação lá na prefeitura, e nós por acaso tivemos aquela, mas para que fazer? Nós arranjamos patrocinador para essas câmeras, né? E aí o prefeito Arivec foi bastante legal com a gente e tal, disse, se vocês conseguirem, tá? E aí foi o que nós fizemos, conseguimos patrocinadores, já não era mais 20, eram umas 18, uma já tinha dado problema, tá? Já não eram umas câmeras também, já fazia uns 2 anos que elas tinham vindo, 2, 3 anos que tinha vindo, já não era também uma câmera tão de ponta, mas tá até hoje aí, tá? E aí conseguimos patrocinadores e jogamos aquelas, aí foi para 45, né? Hoje são 80 câmeras nos 3 municípios, tá? Brusque, Guabiruba e Botuverá. 80 câmeras. 80 câmeras, tá? Então, a cada momento, né? Teve assim, não teve o Marcelo, o Fabrício ou o Beto, né? Teve o Beto. O Beto teve, que o Beto foi o cara realmente. Mas, ele que deu assim, o pontapé. Mas teve assim, cada um ia lá, falava com um amigo, empresário, o outro, né? Eu não vou falar nem empresário, vou falar pessoas, né? Sim, são pessoas, sim, tá? Sim. E aí
foi o que aconteceu, entendeu? A gente hoje, quando fala-se, né? Eu até vejo alguns comentários, às vezes, nas redes sociais, assim, sai uma notícia, assim, de uma situação, né? E aí o pessoal bota, Brusque não é mais a mesma, tal. Pô, eu tenho que ficar calado, porque a gente nunca falou disso, sabe? Tá 4 anos assinado, mas já estava 1 ano e pouco antes. Sim. 2 anos antes já estava. Então já está mais de 6 anos isso aí, né? Mas oficialmente está 4 anos assinado, né? Esse convênio com a Polícia Militar de Santa Catarina, Poder Público Estadual, Poder Público Municipal, né? As polícias. E aí, quando eu vejo uma notícia, né? Às vezes, por exemplo, essa semana aconteceu um caso. Tá, vou citar o exemplo dessa semana, podia citar vários exemplos aqui, vou citar dessa semana. Não apareceu lá a polícia atrás de uma pessoa? Sim. Né? Aí eu olhei os comentários assim, Brusque não é mais a mesma, Brusque não é mais a mesma, tal. Aí eu disse assim, mas eu tinha uma certeza. Eu não perguntei ontem, até comentei ontem lá, falei, nem perguntei pro delegado e nem pro coronel, né? Mas eu tenho certeza que a partir do momento que eles botaram aquela foto ali, que logo em seguida o cara foi pego, correto? Sim. Eu tenho certeza que as câmeras teve participação das câmeras. Não, tenho certeza. Tenho certeza. Eu não perguntei para eles, entendeu? Mas eu tenho certeza, porque para eles fazerem aquilo ali, eles tinham certeza que estava aqui, né? Mas tivemos aí, quando eu tinha 11 câmeras, teve um assalto aí, lá perto do tiro de guerra, né? As câmeras, ali acho que foi o ponto positivo da gente, sabe, de eu e o Fabrício na época, né? Junto com o Beto, que já estava junto o Beto já estava no processo, né? Ali foi descoberto. Tá? Ali foi descoberto um crime na época, né? E veio vendo aquele das armas aqui. Tá? Foi as câmeras da CR. Cara, se eu disser quantos, é muito, não é 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, é muitos, tá? Que foram todos solucionados. Então, Brusque hoje, aqueles que nos escutam, tá? Que às vezes vai na rede social e coloca, gente, poderia ser muito pior. Tá? Então, olhem para isso. E que nós recebemos hoje esse título, a cidade mais segura do Brasil, tá? Quem tem mais de 100 mil habitantes, óbvio, né? Não é cidades com mais de 100 mil habitantes, tá? Eu tenho certeza, viu, Valdomiro? Eu tenho certeza que as câmeras da CR têm um lado bastante positivo. Tá? Vou te citar um exemplo de um caso que me marcou muito, que a instalação de câmeras, e se não me falha a memória, foi uma câmera ali próximo da Aradef. 2010, o Anderson vai lembrar desse caso de um rapaz que matou o outro aqui na frente da delegacia regional. Vocês lembram desse caso, né? E foram minutos, Marcelo, minutos assim, bem próximo ali da tua loja, até a polícia chegar. Na época, o delegado da investigação era o Fernando de Favre, e eles conseguiram pegar o sujeito graças à imagem de uma câmera instalada ali próximo da Aradef. Eu acredito que talvez já seja um desses equipamentos. O sujeito foi pego lá na saída da cidade. O Beto sempre foi um cara muito preocupado. O Beto sempre teve muitas câmeras ali. O Beto sempre foi uma pessoa bastante preocupada, né? Falei em Aradef, né? O Beto, desde que eu conheço ele sempre foi bem focado ali. E muito envolvido, né? Então, assim, eu vou até, porque eu falei ontem lá, né? E posso falar também, nós tivemos até o exemplo, né? Do empresário, o presidente do CDL, o Walter Kohler, né? Que houve uma tentativa lá, né? E é um dos patrocinadores do Walter. Sim. Tá? Como a gente também é patrocinador também, né? E foi descoberto. E vou te falar mais uma pra ti, tá? Os caras foram pegos e até hoje eles não têm nem ideia como é que eles foram pegos. Tá? Eles não têm ideia. Por quê? Porque é um quebra-cabeça, entendeu? É um quebra-cabeça. Tá? Vai pra lá, vem pra cá, não, mas lá, tá, pá. E tudo vem, entendeu? Tá? Então a gente que tá assim, junto, já tive a oportunidade lá no sistema ver como é que é, né? Cara, é algo fantástico. Tá? É algo assim, realmente, né? E hoje o sonho do Fabrício, esse é um sonho do Fabrício, né? Que é o reconhecimento facial. O Fabrício, ele, né? Principalmente aonde? Tá? Principalmente aonde? Em alguns pontos públicos, né? Como hospitais, alguns locais, tá? Que tem uma circulação grande de pessoas, né? Que onde o humilhante ele pode, pode estar lá. Então, o Fabrício é um cara que ele tá aí bastante incumbido de junto com o Beto, junto com a gente aí, né? Que é o nosso próximo passo, tá? Só que é uma outra tecnologia, né? Requer o quê? Nós temos que pegar mais empresários, né? E isso aqui, aqueles empresários que estão nos escutando agora, que não fazem parte né, do sistema ainda, né? E queiram conhecer o sistema, venha para o CDL, para o Sindlojas e conheça o sistema. Venha fazer parte disso. Eu posso botar na frente da minha empresa? Não. Pode ser que sim. Quem decide são as forças de segurança. Tem que ser um posicionamento técnico, né? Nós não temos poder a isso, nós não temos poder de ver as imagens, nada, nós não podemos ver nada, né? Nós temos para eles,
Tá? Então assim, ó, nós temos, acontece às vezes de empresas, tá na frente, a câmera tá na frente, usa o link dele às vezes, tá? Isso acontece muito, isso, entendeu? Mas quem decide é as forças de segurança, tá? O caso do Walter Kohler, quando foi, o Walter não tem na frente, o Walter tem várias câmeras na empresa dele, mas na frente, não é na frente dele, tá? Não é na frente da casa dele. Até um pouquinho mais distante, mas foi uma das câmeras que ajudou, tá? Foi uma das câmeras que ajudou. Pegou toda a ação ali, e a gente sabe, aí ontem até um presidente de uma associação de moradores me chamou assim, disse assim: Marcelo, nossa lá ainda falta um pouco, tal. Daí eu falei: cara, chama os empresários da região, ninguém precisa dar uma câmera completa, divide isso, divide essa câmera em 5. Qual é o custo de um equipamento desse, Marcelo? Ela é muito relativo, tá? Tem aquele empresário que ele vai lá e compra a câmera. Sim. Tá? Aí a câmera dele, que a câmera tem um custo alto, não é qualquer câmera, uma câmera. Mas esse custo é o quê? Qual é o valor de média de um equipamento desse? Uma vez eram uns 4, 5 mil reais, não sei te falar hoje, não sei te falar, sim, tá? Não, né? E aí o custo de só do monitoramento, ele fica diferente. Tem aquele que é incomodado, né? Ó, tá ali, se der algum problema, tal. Qual é a diferença que eu vejo hoje nesse sistema, né, para um público, né? Se der um problema, tá? Vai lá e arruma amanhã, hoje arruma, tá? Sim. Quando o setor público às vezes é burocrático. É burocrático, não é nem como o prefeito, entendeu? Sim. É que é burocrático mesmo. Então, por isso que a gente vê hoje, Valdomiro, que as coisas quando vêm, né? Nós em Brusque, nós temos tantas coisas, os empresários fizeram tantas coisas, essas pessoas, né? Fizeram tantas coisas boas, né? Nós temos aí, né? Vai lá, um bombeiro aqui, nós temos um bombeiro que é diferente. Você vai a Blumenau, não tem o que nós temos, tá? Por quê? Porque aqui existe uma ajuda, né? Então, né, se olhar o Hospital da Zambuja hoje, né? Que referência o Hospital da Zambuja, uma coisa fantástica, né? Graças ao envolvimento de muitas mãos, Eu tenho um amigo meu que ele vem nos nossos aniversários de lojas, que ano que vem vai ser dia 3 de fevereiro, né? O empresário Juliano Schumacher que vai contar o case dele, né? O primeiro ano foi o Vavá, o Ivan, né? Trizapali, o Carol. O segundo foi a Rita Conte e agora o Juliano vai fazer o case dele. E eu recebo muitos amigos meus daí de fora, tal. Eles chegam aqui, eles não acreditam, cara. Eles não acreditam do sucesso que é as entidades de Brusque, tá? Porque nós somos todos unidos. Então, o envolvimento e o engajamento. Exatamente. Agora, esse você falou que o sonho do Fabrício é esse reconhecimento facial. Já tem aí algum tipo de estudo de como vai? Né, não, nós estamos. O que nós precisamos agora é levantar realmente a palavra bem, né? Levantar uma verba aí. O né? dinheiro. Dinheiro mesmo para começar aí, tá? Está aí hoje já em alguns lugares. Ontem, inclusive, eu falei, o nosso, né, porque foi uma das primeiras do Santa Catarina do Brasil a ser feito o nosso convênio aqui, né? Nosso convênio foi para o mundo inteiro, tá? Hoje você chega em São Paulo no aeroporto, você sabia que lá no aeroporto de São Paulo o sistema começou em Brusque. Olha, não sabia disso. Olha. O sistema começou em Brusque, cara. Olha, rapaz. Entendeu? Esse sistema aqui, que hoje ele tá um pouco mais, né? É a empresa daqui, né? Claro, a empresa daqui. Então, tipo assim, ó, quando nós começamos, né? A gente teve que, né, se pautar de várias coisas, tal. Não, vamos ver aqui, né? Nós tínhamos que convencer o comando da Polícia Militar de Santa Catarina, né? Nós temos assim, por exemplo, um cara que é apaixonado, e aí eu acho que é um cara que foi muito, muito legal com a gente, é o delegado Ulisses, né? O delegado Ulisses é um cara apaixonado por isso. Sim. Ele vem de vez em quando a Brusque aí, tal, ele, né, às vezes eu gosto de escutar ele assim, eu gosto de escutar ele falar, tá? Porque ele é um cara que ele não tem medo não, cara, ele é um cara poderoso, entendeu? Muitos cursos lá fora, tá? Ainda conversei com ele esses dias, ele tinha vindo dos Estados Unidos, e ele disse, buscando novas coisas para nós fazer aí, né? Então ele foi um cara assim que sempre nos defendeu muito, tá? Muito mesmo. Então eu acho que certeza absoluta, tá, gente? Valorize a sua cidade, porque a nossa cidade tem problemas? Claro que tem, entendeu? Claro que tem problemas, mas hoje nós estamos aí com esse título aí, né? Desbancamos uma outra cidade grande. E você falou ontem lá, inclusive, que não só você, mas outras pessoas que estavam lá, que esse índice positivo aí de Brusque na segurança pública tem muita relação com as próprias câmeras de monitoramento, né? Ela tem com diretamente, certeza absoluta, né? Hoje
Já escutei assim, né, que já tem o pessoal aí que já não vem mais para Brusque fazer os crimes, tá? Porque eles sabem que Brusque é diferente, tá? Hoje você está sendo monitorado aí, olha bem, 80 câmeras. Sim. Eu garanto para você que várias pessoas que estão nos escutando aqui nem sabiam disso. Por quê? Porque nós nunca fizemos propaganda disso. Eu de fato não conhecia a quantidade, eu sabia que havia as câmeras, mas eu não tinha conhecimento da quantidade, fiquei sabendo ontem. E tudo bancada por empresários. Sim. Tá? Então, por pessoas, né? Então isso é que é o mais importante. Nós apenas temos um convênio assinado. Tá? E esse convênio nos dá poder a isso, né? Então, além do Cindy Lojas, da CDL, que em outras entidades, tem muitas entidades que estão encampando também? Essa é exclusiva da CDL, com o apoio do Cindy Lojas, né? Assinamos o convênio junto, tá? Mas é a CDL, tá? Que foi a grande mentora, né? Tá lá em 2008, 2009, quando foi gasto mais de 400 mil reais. Sim. Foi gasto mais de 400 mil reais na época, tá? Eu digo para você assim, Valdomiro, se nós pegasse eu e o Fabrício aqui, e o Beto, nós ficaríamos aqui uma manhã inteira para falar tudo o que aconteceu, tá? Porque você não pensa que foi lá em 2020, 2019, 20, 21, foi fácil fazer assinar. Quando foi dia 26 de novembro de 2021, nós assinamos um convênio, né? Então isso nos dá um respaldo, entendeu? Sim. Porque está assinado um convênio, os primeiros convênios assinados, né? Quando o prefeito Topazzi fez em Florianópolis, junto com a CDL Florianópolis, inclusive, acho que foi, né? Nós calado, né? Porque nós não queria falar, né? O CDL fez a propaganda junto com o Topazzi lá em Florianópolis, mas o sistema era de Brusque. Sim. Era o nosso sistema, entendeu? Né? Mas tudo bem, tudo certo. Nós achávamos que não era hora de... Não é. Hoje estamos falando aí, né? Eu acho que ontem, né, começamos a falar, recebemos o convite da Câmara Municipal de Brusque para contar isso, né? E então... Mas por quê? Porque houve algo que nós ganhamos, a cidade mais segura do país, entendeu? Então, né, com mais de 100 habitantes, tá? Tenho certeza que muitos comentários aqui, entendeu? Vai vir diferente, vai vir assim, não, mas Brusque não, tem uma outra coisa. Gente, pense diferente, né? Pense que nós estamos aqui, tá? Para tentar solucionar muitos casos. Olha pro vizinho do lado, que às vezes tá mais perigoso aqui do nosso lado mesmo, mas e tá tranquilo, né? Vamos ser bem sérios, nós temos cidades aqui na região, porque não tem como tu ter um comércio tranquilo, tu ter uma vida tranquila, tu não consegue às vezes sair à noite numa rua que você vai passar com o celular que tu pode ser furtado, pode ser roubado e tudo mais, e aqui em Brusque não, né? É verdade. Que hoje assim, quer ver, você pode, né, hoje, eu vou até mais ou menos explicar, né? Vamos supor que digam que o carro é escolha um carro aí, escolha um carro, Valdomiro. Será um modelo SUV? Tá. Vai chover. Qualquer carro aí, a cor prata. Cor prata. Ele vai lá e bota aquele carro na cor prata. Ele vai ver todos os carros andando nesses 80 câmeras. Tá? Ele puxa tudo. Aí ele começa a ver, né? Mas por um acaso, esse carro pode ter algum detalhe, modificação. Esse tá ferrado. Pode ter certeza. Tá? Bota lá que tem lá uma bandeirinha do Flamengo. Não houve em Botuverá aí alguma coisa aí uns dias atrás aí lá e tal? Sim. Pois esse carro foi totalmente guiado certinho, pelo monitoramento. Foi pra uma cidade vizinha, né? Isso eu posso dizer pra ti, foi, entendeu? Então tudo isso aí, gente, pode ter certeza, assim, ó, isso que eu falo, eu tô falando porque eu tenho certeza disso, que eles não falam pra gente isso, tá? Sim. Mas tenho certeza que eu sei que foi lá na Guabiruba que foi, né? Pego tal, veio lá, tenho certeza que eles foi pego tudo, não, tá? Nós temos tudo aí fazendo o monitoramento, isso, né? Por exemplo, o bairro Rio Branco, na época, eles se uniram em X empresários e porque o bairro Rio Branco é fácil, né? Uma câmera pra cá, fechou o bairro, né? Pronto, botaram 2 ou 3 câmeras lá, 3 câmeras, eles fecharam o bairro. Então todo mundo fizesse alguma coisa no bairro Rio Branco, vai saber, porque ele vai ter que passar por ali, né? Por ali, então isso é importante. Eu acho que Brusque é diferente, né? Em função disso. Santa Catarina é diferente em função disso, tá? Porque a gente... Marcelão, tempo é nosso adversário. Agradecer. Deixa eu fazer uma última, bem rápido. Eu sei que ele veio preparado para isso. Expectativa do Natal no comércio da nossa cidade e no nosso estado também. Notícia quentinha pra ti, então. Primeira mão? Primeira mão. Vamos lá. Saiu, era 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, saiu. Eu tava no lado, inclusive, do secretário Valdir Valendosch, que eu mostrei pra ele, ó, aqui, ó, né? Consumidores devem gastar 7,3 mais nas compras de Natal em 2025 no estado de Santa Catarina. Bom isso, né? Muito bom, né? Tá, isso já tá no site da FEComércio Santa Catarina, tá? E vou deixar na tua mão aí, já pode até pegar, que eu imprimi, né? Mas se tu quiseres pegar, tá no site da FEComércio Santa Catarina. Ô Marcelo, gente, 7,3%, né?
A gente vê às vezes, né? Eu sempre digo assim, ó, eu falo sempre assim. Às vezes a gente chega no final de novembro, tem algum lojista que está preocupado, até início de dezembro algum lojista está preocupado. Eu tô 42 anos nesta história, tá, de comércio. Eu nunca vi um dezembro ruim, tá? Então as pessoas gostam de se presentear e as pessoas vão se presentear, pode ter certeza, e o comércio até dia 24 aí, né? Às vezes pode começar dia 8, dia 7, isso é normal, isso, tá? Isso já aconteceu várias vezes, né? Mas a pesquisa FEComércio está dando 7,3 a mais de venda em relação a dezembro do ano passado. Tem que trabalhar e deixar a loja aberta, né? Não adianta tu não querer trabalhar e não deixar a loja aberta, que o cliente não vai chegar, né? Exatamente isso, né? E nós vamos ter os horários aí, né, especiais aí, já começa aí a partir desse sábado à tarde, né? As lojas ficam até mais tarde, semana que vem até mais tarde, na outra semana também, óbvio que não é o lojista, né? Ele fica se quiser, né? É uma orientação, tá? Mas a maioria dos lojistas ficam, né? Então a gente sabe. Pense positivo, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho o pé no chão, tá? Mas, né, depende como as pessoas vêm falar, a gente pode ter, mas pense positivo que tudo vai dar certo. Tá aí, mais um Natal bom aí. Mandar um abraço aí pra você, o Paulão Cousani, que você conhece muito bem, mandando aqui um abraço pra você. Paulo é meu amigão. Como eu não participei. E responde aí a pergunta aí do Pedrão Rosinho, tá dizendo assim, vai ser candidato ou não? Mas agora só o seguinte, antes disso, mas o Paulo tá contente, parece que ontem o time dele não ganhou ontem, né? É hoje? Não, é hoje? É hoje, eu acho. É hoje? Ele é o quê? Ele é Vasco? Ele é Vasco. É Vasco. É hoje? Todos nós somos Vasco Mirassol não jogou ontem? Era Vasco Nós não. Mirassol ontem? Tira fora aí dessa. Não foi Vasco Mirassol? Foi Vasco Mirassol, perdeu de novo. Foi ontem? Pô, Paulo deve estar. Então tá com dor de cabeça, tá com E chaqueca. eu ia respondendo aí o nosso amigo Pedro Roslindo, aí, meu amigo aí. Pedro, a mãe não deixa. Sei. Não, eu mandei hoje de manhã, o Dirley mandou uma mensagem pra mim, né? Ele mandou uma mensagem pra mim, daí falei assim, ó, às 12h20 eu estarei na Rádio Cidade, você conhece? KKK, eu botei. Não esquece de mandar um abraço pra mim, então. Dirley Silva, um abraço pra você. Ele vai assistir, ou se ele não tá vindo agora, ele vai assistir, porque ele assiste o programa todo. Todinho. Ele deita Vamos tirar a prova? Manda um alô pra nós aí, Dirley. Ele deita no motorhome dele, lá embaixo do apartamento, e fica lá assistindo o programa. Tá brincando. Marcelão, um abraço, Marcelão. Um abraço a todos aí que estão nos escutando, tá? E que tudo vai dar certo. E vamos passar mais um ano bom. Lembre, quando você acorda de manhã, você se belisque. Tô vivo. Só alegria. O mais importante.